Vamos lá, gente, vamos lá. Queria continuar compartilhando com vocês uma mensagem sobre a ideia da glória de Deus, né? Eu compartilhei alguma coisinha aí na sexta e talvez hoje a gente possa dar aí um pouquinho de continuidade. Então eu queria muito que você pudesse aí, né? Quem já está tranquilo aí, quiser pegar alguma coisa para anotar, isso é algo maravilhoso que a gente poderia guardar no nosso coração. Eu tenho particularmente aprendido muito com esse estudo, com aquilo que a palavra de Deus está me ensinando, e queria apenas compartilhar isso com vocês também, né? Que a gente possa ser edificados juntos, a gente possa crescer juntos aí. Então hoje é mais um dia especial, mais uma noite especial. Eu queria começar orando, né? Feche seus olhos aí. Vamos orar, vamos clamar aí por Jesus. Pai, em teu nome nós pedimos o teu espírito de revelação, de sabedoria, e que a tua palavra venha ser clara aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, e venha ser semeada no nosso coração como uma boa semente para que venha frutificar. Nós oramos a Deus por todos aqueles que estão aqui, por todo o Senhor desse mundo, do Rio de Janeiro. Nós queremos, ó Deus, ser luz para esse mundo em meio a esse momento. Nós queremos, Deus, compartilhar daquilo que Tu és, daquilo que é a Tua glória, e também permanecermos em Ti, permanecermos na Tua palavra, Deus. É o que nós te pedimos, que o Teu Espírito abra o nosso coração e o nosso entendimento para crescer e amadurecer mais um pouco nessa noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Eu falei um pouquinho na sexta, né? A gente começou falando um pouquinho na sexta sobre a ideia da glória de Deus como um elemento de transformação, né? Então, nós lemos lá o texto de Coríntios, quando diz que nós somos transformados de glória em glória. E eu queria começar lendo esse texto de novo. Então, você abre aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos começar pelo 18 mesmo. Vamos ler só o 18 por enquanto. O texto diz assim, ó: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, olha que interessante essa visão que a gente está querendo fazer aqui a respeito da glória de Deus, né? Então, a gente está querendo compartilhar um elemento que é transformador, é algo que transforma a nossa vida. O texto aqui ele está dizendo exatamente uma metamorfose, é a mesma coisa do texto de Romanos, quando ele diz que a gente deve transformar o nosso entendimento. Então, é uma metamorfose que acontece na nossa vida. Nós somos literalmente transformados, né? Uma nova natureza vem sobre a nossa vida, e o texto diz que essa natureza é a natureza da imagem do Senhor, da imagem de Jesus, né? Então, nós somos transformados para essa imagem. E deixa eu te dizer algo já para começar, para que você entenda isso. Essa mensagem é para nós, é para você. Você é alguém que foi escolhido, como o Wilson falou, antes de Deus criar o mundo, para ter a imagem, ou para ser a imagem e a semelhança de Deus. Então, isso é uma aplicação para todos nós. Todos nós somos chamados para sermos imagem e semelhança de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Deus está iniciando em nós, ou nós vivenciamos esse processo de nos tornarmos imagem e semelhança de Deus através de uma transformação que vem pela glória de Deus. Foi mais ou menos isso que a gente falou na sexta. A gente compartilhou na sexta falando sobre a ideia do elemento transformador. A glória de Deus, ela nos transforma, ela muda a nossa vida, ela transforma o nosso ser por completo. E hoje, então, a gente precisa começar a entender qual é
o que é essa glória? O que é essa glória de Deus? Ou melhor, como ela se manifesta aqui nos textos que nós estamos lendo e naquilo que a gente vai falar. Por que eu vou dizer isso para você? Porque a gente tem uma visão, né, ou muita gente tem uma visão a respeito da glória de Deus, que é uma visão que está descrita no Antigo Testamento. O que é essa visão que está descrita no Antigo Testamento? É uma visão a respeito das manifestações e dos elementos que a glória de Deus representava. Então, por exemplo, a gente tinha lá, né, o Deus falando, né, por meio da sarça ardente, né, era algo que era impossível, algo que estava ali e não se consumia. Era ali um exemplo, uma manifestação da glória de Deus. Por exemplo, quando Deus aparece no Monte Sinai, e o monte começa a sair fumaça, né, a relâmpagos, a terra estremece, era uma manifestação da glória de Deus, né, e o povo se assustou com aquilo. Quando o texto vai falar sobre a arca da aliança, a arca da presença do Senhor, ele fala a respeito dos querubins que estão em cima dessa arca, e ali havia, é como se fosse a visão, né? A glória de Deus ali manifesta para o povo em cima da arca da aliança, do propiciatário. Aí, né, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a consumação dos sacrifícios, quando Deus enviava fogo do céu e consumia o sacrifício que era oferecido, eram exemplos ou tipificações da manifestação da glória de Deus. Então, a gente acaba guardando essa imagem, a gente acaba guardando esse manifestar da glória de Deus para hoje, para o nosso tempo, né? Para a nossa realidade. E a gente esquece ou não percebe essa virada que a manifestação da glória de Deus teve. E talvez seja isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Então, quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? No Antigo Testamento, né, ou nos textos mais antigos, a gente tinha uma visão da manifestação da glória de Deus. Então, Deus se manifestava através do fogo descendo do céu, Deus se manifestava através do monte, com a fumaça ali, a terra estremecendo, relâmpagos, aquela coisa grandiosa, a sarça que não se consumia. Então, nós víamos a consumação dos sacrifícios, eram exemplos da manifestação da glória de Deus, né? Os profetas vão dizer sobre o terror dessa glória, quando Deus manifestar a glória dele, e isso vai ser como um pavor, né, para os inimigos, né? Isso ia ser como algum elemento de pavor, ou seja, nós vemos toda essa figura. E quem já ouviu falar aqui sobre a glória de Deus ser mais ou menos desse jeito que eu estou falando aqui? Eu acho que essa é uma percepção que ainda muita gente tem hoje, né? Nossa, quando Deus manifestou a glória dele, aquele negócio, aconteceu, né? O lugar, o ambiente, como o texto diz lá em Moisés, quando ele termina o tabernáculo, a nuvem enche aquele lugar, a nuvem enche a casa, né? A glória de Deus ali presente, a Shekinah de Deus, a glória de Deus. Então, a gente tem essa ideia, né? Quando você está, às vezes, numa reunião, você fala assim, nossa, a glória de Deus veio, a glória de Deus desceu, porque o ambiente ficou diferente, a coisa estava diferente. E aí a gente tem essa percepção, né? De olhar para a glória de Deus como uma leitura do Antigo Testamento, ou como uma leitura, se a gente fosse usar um termo atual, mais pentecostal, vamos dizer assim, né? Uma leitura onde é o fogo mesmo que está vindo, é a manifestação de Deus que está acontecendo, é a glória dele que está sendo derramada. Mas a gente precisa perceber nas Escrituras, está todo mundo comigo até aqui? Gente, de vez em quando vocês só liberam um microfone e digam amém para eu saber que está todo mundo feliz, ou no chat aí, dá um alô para eu entender que vocês estão entendendo. Amém. Então a gente tinha essa visão, essa perspectiva de que esses eram as manifestações da glória de Deus, as próprias palavras no hebraico dizem e fazem menção a esses momentos quando a manifestação da glória de Deus acontece. Mas quando a gente olha numa perspectiva do Novo Testamento, quando a gente olha agora numa visão mais cristã, vamos dizer assim, a gente precisa entender como essa manifestação da glória é presente agora.
Será que os fatores e os elementos são os mesmos? Será que a glória de Deus está se manifestando da mesma maneira que nós víamos, talvez, no Antigo Testamento? Agora há uma virada, há uma mudança, uma transição que a gente precisa entender, que vai guiar a nossa vida, que vai guiar como nós lidamos ou trabalhamos com essa ideia da glória de Deus. Então, por exemplo, o texto de... Deixa eu achar aqui. Não anotei. Achei. Há uma virada, né, a respeito... Como é um estudo, gente, só justificando. Eu ainda estou escrevendo tudo, então tá tudo fresco, muito fresco. Então, como houve uma virada, agora a Bíblia vai dizer, abre aí comigo, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Você que está sem Bíblia, não fique sem Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Vamos fazer para valer, né? Só que você vai receber, você vai ter que ler aí, abrir comigo o texto. Vamos lá, vamos se movimentar aí. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos começar do versículo 1, para vocês entenderem melhor o texto. Todo mundo achou? Olha o que diz aí. Digo, pois, Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, olha que interessante, olha o que a Bíblia vai começar a dizer a respeito de uma plenitude de um tempo. Então, há meio que uma comparação entre aquilo que era o antigo e entre aquilo que agora é o novo, agora que chegou a plenitude, agora que chegou a maturidade. Ele vai dizer que a plenitude de Deus, ela está manifestada no Filho. Ela está manifestada em Jesus. Então, o que a Bíblia vai começar a nos ensinar agora? Que toda essa manifestação de glória, que todo esse poder que nós víamos de fogo descendo, de montes estremecendo, de tudo isso, agora isso tudo está se materializando no Filho, está se materializando em Jesus. Jesus agora é a própria expressão da glória de Deus. A glória de Deus vai vir sobre a vida dele e ele vai se tornar a própria expressão da glória de Deus. Ele agora é o representante dessa glória. Ele agora é aquele que está deixando com que essa glória de Deus, que antes se manifestava dessas formas que eu comentei, agora ela se manifesta através do Filho. Ela se manifesta através de Jesus. Então, por isso que, entre aspas, você não vê mais aquelas manifestações, entre aspas, apesar da gente tentar assemelhar elas, agora toda a manifestação da glória está sendo realizada através do Filho. O Filho vai manifestar a glória de Deus. Amém? Tranquilo até aqui? Amém. Então, todo o direcionamento, toda a questão da manifestação da glória, de todos esses nomes ou dessas manifestações que nós vimos, agora está manifestada em Jesus. Jesus agora está como representante da glória de Deus. Ele é aquele que vai manifestar, que vai representar essa glória de Deus que nós vimos aqui no Antigo Testamento. E a palavra utilizada, isso é uma coisa que é interessante, a palavra utilizada é doxa, quando fala a respeito da glória de Deus. Então, o texto lá em Coríntios está falando sobre essa palavra grega doxa, que ela significa, no contexto teológico, ela vai significar o modo divino de ser. Então, olha que interessante, o que nós estamos falando agora, que no Novo Testamento está se manifestando através de Jesus, a glória que está se manifestando através de Jesus, está ligado ao modo divino de ser. Então, a glória é a revelação do modo divino de ser. Então, Jesus está revelando a glória. Como Jesus revela a glória? Manifestando o modo divino de ser. Amém, queridos? Vocês precisam anotar isso, vocês precisam entender isso. A glória que agora está sendo manifestada
é a glória que é manifestada pelo jeito, pelo modo divino de ser. Então, agora, a glória manifesta em Jesus é manifesta pelo modo divino de ser. Então, olha que interessante aonde a gente está querendo chegar. Olha interessante aonde o texto, né, ou essa revelação que nós estamos estudando aqui está nos levando. A manifestação da glória de Deus agora está acontecendo pelo modo divino de ser. Então, como alguém manifesta a glória de Deus nesse tempo? Como alguém entende que está manifestando a glória de Deus nesse tempo? Com algo sobrenatural? Com algo, com fogo, orando e fogo caindo do céu? Não, não é mais esse tempo. Isso, a gente vai ver isso talvez nos milagres, mas como a glória de Deus está se manifestando agora? Pelo modo divino de ser. Então, alguém que vive ou manifesta a glória de Deus, como é que ele faz isso? Vivendo de acordo com o eterno. Vivendo de acordo com o modo divino de ser. Vocês estão me entendendo, gente? Amém. Então, alguém precisa manifestar a glória de Deus aqui nesse grupo ou nessa reunião. Como alguém vai manifestar a glória de Deus aqui nesse grupo ou nessa reunião? Manifestando o modo divino de ser. Alguém precisa manifestar como Deus é. Alguém precisa manifestar o modo de Deus encarnado, é Jesus, é o modo divino de ser. Alguém aqui precisa dar continuidade a isso. Então, eu entendi, cara, vocês não sabem como eu estou feliz. O Danduque falava isso desde a primeira reunião que eu fui do Fogo e Glória. O Danduque sempre falou algo que eu ficava me perguntando por que daquilo. E o Danduque falava assim, ó, a glória de Deus não desce mais. Mas como assim a glória de Deus não desce mais? E ele fala assim, a glória de Deus agora ela sai. Ela não desce mais, ela sai. E eu ficava me perguntando, cara, onde ele encontrou esse algo teológico? Onde ele encontrou isso na Bíblia? E agora eu pude entender de forma mais clara. Está evidente que a glória de Deus ela não desce mais. Agora alguém tem que manifestar a glória de Deus, alguém tem que expor isso. Então ela não desce, ela sai de alguém que está vivendo o modo divino de ser. Ela é manifestada por alguém que entendeu o modo divino de ser e agora é alguém que manifesta isso. Então isso sai do nosso interior, como saía do interior de Jesus, como a Tati falou, alguém tocou em Jesus e foi curado. Por quê? Porque está fluindo, está emanando do coração de Deus, está saindo de Jesus. Aí ele diz assim, de mim saiu alguma coisa. Ou seja, a glória de Deus está sendo manifestada de alguém que está liberando algo. Alguém que está liberando alguma coisa. Claro, meu irmão, que os milagres, o sobrenatural vai acontecer, mas isso já é o sobrenatural. Alguém manifestar o modo divino de ser. Alguém que entendeu como Deus é, como Deus se manifesta, qual é o coração de Deus. E aí está manifestando isso. É o exemplo de Jesus. Jesus manifesta a glória de Deus. Por quê? Porque ele entendeu o modo divino de ser. Então, ele é alguém que manifesta a glória de Deus. Então, como você, como eu, vamos manifestar a glória de Deus? Entendendo ou manifestando o modo divino de ser, meu irmão. Isso é muito forte, cara. Isso é muito poderoso. A gente entendeu isso aqui nesses estudos, nessa reunião. Alguém precisa entender o modo divino de ser. Ele vai ser alguém que manifesta a glória de Deus. Olha que interessante o que o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 19 vai dizer. Abre aí comigo, Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ver alguns textos hoje aqui, meu irmão. Tem alguém animado nessa noite? Eu estou animado demais, você não tem ideia. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz aqui a respeito daqueles que não entenderam a cruz, não entenderam alguém que quer viver pelo modo divino de ser. Diz assim, ó, que o destino deles é a perdição. O Deus dele é o seu ventre. E a glória deles está na sua infâmia, no seu orgulho, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, olha o que a Bíblia está falando a respeito de alguém que não entende o modo divino de ser. O destino desse cara é a perdição, ele vive no orgulho, ele vive
O Deus dele é ele mesmo. A Bíblia diz que o Deus dele é o ventre dele, é o umbigo dele. Então, a preocupação dele é totalmente voltada para as coisas terrenas e para as coisas que são dele. Então, olha que interessante um contraponto. Quando a gente não manifesta a glória de Deus, quando a gente olha e quer viver como se o Deus tivesse que se prostrar a todos os nossos pedidos, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que está no meu umbigo. Então, o meu Deus é o meu ventre, é tudo que é para mim, tudo que é meu, tudo que é terreno, tudo que faz só ao meu favor. Então, a Bíblia está dizendo que esse alguém é alguém que está em um destino de perdição. Ele não entendeu qual é a ideia do ventre dele. Gente, bota no mudo, por favor. Ele não entendeu qual é a ideia do ventre dele. Ele não entendeu qual é a ideia ou a perspectiva daquilo que está acontecendo. Ele não entendeu a diferença entre alguém que vive para o reino, alguém que entendeu o modo divino de ser. Qual seria isso? É alguém que entendeu que o pobre é que é rico, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte. Alguém que não entendeu alguém que entendeu que é dando que se recebe. Esse é alguém que entendeu o modo divino. É alguém que está lá em Mateus 5, onde a Bíblia está dizendo que são os humilhados que serão exaltados. É alguém que entendeu o modo divino de ser, agora é alguém que está manifestando essa glória. É esse o tempo da manifestação da glória, onde a gente vai liberar aquilo que Deus precisa através dessa transformação. Então, lembra que eu falei na sexta-feira? Deus está enchendo a terra com a sua glória para transformação de pessoas. Transformação para quê, meu irmão e minha irmã? Para alguém que entendeu a ideia, para alguém que entendeu a ideia, a perspectiva de viver como um modo divino de Deus de ser. Alguém que precisa manifestar isso. Alguém precisa entender isso. Alguém precisa corrigir isso. Alguém precisa caminhar diante disso. Olha que interessante o texto de... Abre comigo. O texto de João. Vamos falar primeiro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha que texto maravilhoso, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha o que a carta aos Hebreus está dizendo. Diz assim, ó. Ele vai falar a respeito de Jesus. Ele diz assim, ó, que ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha que interessante, meu irmão. Jesus se torna o esplendor, ou ele se torna a manifestação da glória, porque ele é a imagem, ou ele é a expressão exata do ser divino de Deus, da manifestação, do modo divino de ser. Então, por isso, ele sustenta todas as coisas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o que Deus está fazendo, ou que nessa virada de transição, a glória de Deus que se manifestava com fogo descendo, com a terra estremecendo, trovão, sarça que não se consumia, uma nuvem que enchia a casa, era algo espesso, enchia aquele lugar, agora está sendo manifestado por alguém que é a expressão exata do modo de ser divino, alguém que é a expressão ou a imagem de Deus, alguém que é a expressão daquilo que, como Deus age, como Deus se manifesta. Meu irmão, eu queria que você pudesse acreditar nisso no seu coração, porque essa é a nossa caminhada, essa é a perspectiva de transformação que a Bíblia está nos ensinando, que a Bíblia está dizendo que nós vamos viver transformados de glória em glória para nos tornarmos a imagem do seu ser, para nos tornarmos a imagem dele, o Espírito que está fazendo isso em nós. Ou seja, como você é alguém que manifesta a glória de Deus, meu irmão, não espere fogo cair do céu, não espere o mar se abrir, o céu se estremecer. Seja alguém que vive, que manifesta o modo divino de ser. Você vai brilhar a glória de Deus nesse mundo. O mundo está precisando disso, são de pessoas. Olha o que a Bíblia diz, que toda a terra aguarda ansiosamente
a manifestação dos filhos de Deus. Então, eu preciso me manifestar como alguém que vive o modo divino de ser, como alguém que resplandece a glória de Deus. Deixa eu te dizer só mais uma coisinha que a gente não entende, que a gente não tem visão para isso. Muita gente fala assim, Deus não compartilha a sua glória. Gente, onde tem cabimento isso? A gente não está falando aqui de honra e glória. Deus, ele é digno de toda a glória, ele é digno de todo o louvor, de toda adoração. Ninguém vai ser adorado no lugar dele, mas Deus está liberando alguém para manifestar a glória dele. Não é uma divisão, ele está liberando para que alguém compartilhe a glória dele. E ele só pode fazer isso com filhos. O filho, ele nunca vai querer tirar a glória do pai, mas ele é alguém que é a expressão dessa glória. Ele é alguém que está divulgando, que está conseguindo comunicar essa glória. Então, ele não é alguém que quer roubar isso para si. O filho, ele é alguém que é a expressão exata. Ele é alguém que compartilha essa glória. Ele é alguém que está deixando essa glória de Deus fluir da vida dele. Então, esse pode ser você, esse pode ser eu, alguém que entendeu o modo divino de ser e está manifestando a glória de Deus, está manifestando a glória do Senhor. Olha o que Apocalipse vai dizer no capítulo 4, versículo 10, não precisa abrir, é um texto rápido. Todos vocês conhecem, vai dizer que os 24 anciões, eles estão diante do trono de Deus, eles estão diante do Senhor e eles lançam sobre ele as vossas coroas. Eles lançam sobre eles as vossas coroas. Olha que interessante. Coroa tem a ver com alguém que foi coroado, alguém que recebeu uma determinada honra. Lembra quando Paulo vai dizer no fim do seu ministério, o que Paulo vai dizer? Olha, eu combati o bom combate, guardei a minha fé e estou esperando a minha coroa. Paulo ia ser coroado por tudo aquilo que ele manifestou como filho, tudo aquilo que ele foi como filho. Aí qual é a nossa atitude? Mesmo que honrado por Deus, diante da manifestação do Senhor, que é o Rei da Glória, todos nós lançamos as nossas coroas sobre ele. Esse é o desejo, esse é o objetivo final. Quando nós estivermos também com ele em glória, que é o que a Bíblia vai dizer, nós lançamos sobre ele as nossas coroas, nós honramos a vida dele, porque ele é aquele que iniciou, que startou, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então eu creio particularmente que você é alguém que Deus chamou nesse tempo para ser um manifestante da glória de Deus, para manifestar aquilo que é o modo divino de ser. Então não tenha na sua cabeça uma visão antiga, onde a glória de Deus é aquele negócio que vem, que faz, que, nossa, é tudo aquilo. A glória de Deus agora ela é tão maravilhosa que ela está sendo manifestada por alguém que exemplifica o modo divino de ser. Ele é alguém que está ali manifestando a glória de Deus. Ele está dotando para fora a glória do Senhor sobre o mundo, sobre a criação que está aguardando essa manifestação de glória. É o modo divino de ser, é a doxa. O modo divino de ser está sendo liberado e manifestado sobre o mundo através de alguém que entendeu isso. Alguém que quer agora viver o modo divino de ser. E você vê que isso se manifesta através da fé. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, é um evangelho ótimo para falarmos de glória, para falarmos de Jesus como Rei da Glória, sendo glorificado. Olha o que a Bíblia vai dizer no Evangelho de João 17, versículo 5. Abre aí comigo esse texto, eu quero que você abra comigo. Gente, eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas tem algo poderoso que eu creio que está sendo liberado. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Olha o que diz assim: Jesus vai ser crucificado, aí ele vira para Deus, ou ele em oração a Deus, ele fala assim, e agora eu te glorifiquei na terra, ou seja, eu vivi como alguém que manifestou a tua glória. Então Deus foi glorificado através da vida de Jesus. Jesus manifestou a glória de Deus sendo alguém que vivia o modo divino de ser.
Aí ele fala assim, ó, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Ou seja, a glória que Jesus está ali sendo manifestada, ou que ele vai ser honrado, é uma glória que ele já tinha, que ele já possuía antes mesmo de ser homem, né? De se fazer homem, como vai dizer Filipenses, que ele abriu mão de toda a sua glória e ele se fez carne, ou seja, Jesus agora está restituindo aquilo que já era dele. Fala assim, agora me glorifica com aquilo que eu já tinha antes da criação do mundo, porque eu vim aqui e mostrei para esse povo, eu mostrei para a humanidade como deve ser alguém que vive uma vida para te dar honra e glória. É alguém que entendeu o modo divino de ser, é aquele que reconhece que o Deus dele não é mais o ventre dele, que só olha para o umbigo dele, que só olha para as necessidades dele, que só olha para aquilo que ele está passando. Ele agora entendeu que o Deus dele é alguém que está além disso e é alguém que está deixando ele viver um modo diferente, um modo divino de ser. Ele quer sempre ser o menor, ele quer sempre dar ao outro a oportunidade de crescimento, ele quer sempre fazer com que as pessoas cresçam mais, que as pessoas evoluam, ele quer dar mais do que receber, ele quer fazer algo sobre a vida de alguém, ele quer manifestar algo sobre a vida de alguém, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se dá com a injustiça, ele é justo, ele é reto diante de Deus, diante das coisas do mundo. Esse é alguém que vai manifestar a glória de Deus. Esse é alguém que entendeu o que é essa glória agora. Como ela está se manifestando? Ela está se manifestando, transformando pessoas para ser alguém que vive o modo divino de ser. Amém, queridos? Então, vamos ler um texto aqui só para eu fechar aqui. Como eu disse, tem muita coisa para liberar. Eu quero que você coma isso em doses homeopáticas. Abre aí comigo, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 2 ao 5. Olha agora uma coisa que eu quero compartilhar com você para finalizar, talvez, por hoje. Quem está feliz aí, dá amém. 2 Pedro, capítulo 2. Todo mundo achou aí? Amém. Olha o que diz lá, ó. 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 2 ao 5. Capítulo 1, tá, gente? Perdão. É 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 de 2 Pedro. Diz assim, ó. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, ele está falando a respeito desse conhecimento, desse relacionamento com Deus que nos faz ser transformados. Ele diz assim, visto como pelo seu divino poder, Deus e Jesus, né, nos têm sido doadas, ou seja, eles estão liberando, eles estão doando sobre a nossa vida todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, ou seja, ele está nos chamando para viver aquilo que ele vive, pelas quais nos têm sido doadas, mais uma vez, têm sido liberados sobre as nossas vidas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, meu irmão. Olha o que o texto está falando. Ele está nos chamando, ele está liberando, ele está doando isso, as ricas promessas, a virtude, o conhecimento de quem ele é para uma finalidade. Qual é a finalidade? Sermos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, pela transformação, que diz lá em Coríntios também. Aí agora vem uma atitude nossa. Então deixa eu parar aqui rapidinho para te contextualizar onde a gente está chegando aqui. Olha que interessante. Deus fez a obra dele através de Jesus, manifestou a glória dele através de Jesus. Jesus é a expressão da glória, como diz em Hebreus.
Ele é aquele que reflete, que mostra, que nos ensina o modo divino de ser, é alguém que está liberando a glória de Deus. Ele foi glorificado e agora pela fé, como diz no Evangelho de João, vai dizer que os discípulos creram nele, né? Nós cremos em Jesus, nessa glorificação, naquilo que ele representou, naquilo que ele é, a imagem de Deus. Então agora, o texto está dizendo em Pedro que ele está, juntamente com Deus, liberando, doando a sua virtude, doando das suas infinitas e maravilhosas promessas sobre as nossas vidas, para uma finalidade, para que a gente seja coparticipante da natureza divina. Então, deixa eu concluir isso aqui em algumas poucas palavras. Tudo que Deus precisava fazer, ele fez na cruz, manifestou na cruz e agora está disponibilizando isso para mim e para você. Então, toda a parte que caberia a Deus já está iniciada. Ele está manifestando a glória dele para que você seja transformado. Ele está doando para você a virtude, o conhecimento de quem ele é, através do Espírito Santo de Deus. Ele está nos fazendo coparticipantes dessa natureza divina, para que a gente abandone o nosso Deus, que é o nosso umbigo, para que a gente abandone as naturezas ou os desejos pecaminosos da carne. Ele está fazendo isso. Aí agora envolve uma atitude nossa, e é aqui que eu queria fechar para que você seja abençoado nessa noite. Envolve uma atitude nossa. Sabe qual é a atitude? Olha o que o próximo versículo diz, o 5. Por isso mesmo, vós, ou seja, vocês que estão aqui nessa live, vocês que estão aqui conosco, eu também, reunindo toda a vossa diligência. Ou seja, olha o que o texto está falando, e eu quero ler para você aqui o significado exato de diligência no dicionário, que você vai ver como isso é importante. Olha que interessante. Ele vai falar que nós temos agora que agir com toda a nossa diligência. Olha o que o dicionário diz. Diligência significa interesse, cuidado aplicado na execução de uma tarefa, ou até mesmo zelo. Então, vou repetir. Ele já está dizendo que Deus está fazendo toda a parte dele. Ele já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir naquela cruz para que você seja alguém participante da natureza divina, que vai revelar a glória de Deus. E agora ele está te pedindo uma atitude, assim como me pede uma atitude. E essa atitude, a diligência, ela tem que ser algo que é feito com interesse, com cuidado aplicado, com uma dedicação, com zelo. Então, isso muda o teu jeito, a tua forma e a minha forma de se achegar até Deus. Não dá para se achegar até Ele de qualquer jeito, querido. Não dá para fazer uma oraçãozinha, desculpa o termo, uma oraçãozinha antes de dormir. Não dá para ser desse jeito. A gente precisa acordar, despertar nesse tempo para fazer algo com zelo, aplicado. Eu vou fazer uma oração aplicada, determinado, para que isso me faça alguém coparticipante dessa natureza divina. Não dá para fazer cansado, quer deixar para a última hora, para o último momento. Já fiz tudo, agora eu lembrei que eu preciso de Deus. Não dá. A diligência tem que mover o nosso coração. Se você quer ser alguém participante, coparticipante dessa natureza divina, que vai revelar a glória de Deus, tem que haver diligência no teu coração, no meu coração, para que a gente aplique essas tarefas e execuções com cuidado, com zelo, com um certo interesse da nossa vida, e não o interesse do nosso umbigo. Ainda tem isso, tem que ser um interesse voltado para aquilo que é do Senhor, para aquilo que é a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Então, como isso se divide na igreja, eu quero deixar aqui uma prévia do que talvez nós vamos falar nos próximos. Como isso se divide na igreja? Muita gente não faz isso por um motivo. Sabe qual é o primeiro motivo? E que nos leva à primeira ação. Qual é a primeira ação, pastor? Anota isso aí, querido. Qual é a primeira ação? É o ensino. A Bíblia vai dizer que nós devemos ensinar alguém, como eu estou fazendo aqui nessa noite para você. Então,
Se você era ignorante, o que é um ignorante, tá, meu irmão? Para você não achar que eu estou, de alguma maneira, te ofendendo. Ignorante é aquele que ignora uma informação, ele não sabe sobre aquela informação. Então, ele não tem conhecimento sobre aquela informação. É esse o sentido de ignorância, alguém que não sabe daquilo. Então, ele não tem conhecimento daquilo. Então, alguém que é ignorante precisa ser ensinado. Então, eu vou aqui mais uma vez reforçar. Se alguém não sabia esse aspecto da glória de Deus, você está recebendo um ensinamento nessa noite, de que você, ou através de você, a glória de Deus vai ser manifestada, ela vai ser liberada se você viver diligentemente diante do Senhor. Você vai ser alguém que expressa essa glória de Deus para o mundo e a criação está te aguardando para isso. Então, você recebe um ensino. Você está sendo ensinado. O segundo ponto, depois que você aprende, depois que você é ensinado, você não é mais ignorante. Você sabe a respeito daquilo. Você não é alguém que não sabe mais. Não é alguém que não tem nenhum tipo de conhecimento. Agora você sabe. Então, agora eu coloquei, entre aspas, um peso sobre a sua vida. Você sabe do que agora nós estamos falando, do que você tem que fazer. Você não é mais ignorante ao ponto de, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Agora você sabe que você tem que buscar o Senhor diligentemente, você tem que se esforçar, você tem que cuidar, aplicar com zelo tudo aquilo que você for fazer para Ele. Agora você sabe. Só que aí vem então aqueles que a Bíblia vai dizer, lembra em Mateus, a Bíblia ensina sobre isso, ele vai dizer que vem aqueles agora que são, mesmo sabendo, não aplicam isso de maneira certa. Eles não conseguem fazer isso de maneira certa. Então, vem para nós uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A correção. Você precisa ser corrigido. Você tem um ensinamento, mas você aplica ele de maneira errada. Não tem um princípio bíblico. Então, você agora é corrigido. Alguém vai corrigir a sua vida para que você continue trilhando esse caminho e agora chegue ao sucesso. Por isso que a Bíblia diz que Deus só corrige, ou Deus corrige aquele que Ele ama. Por quê? Porque a correção é alguém que já entendeu, ele já tem um conhecimento, mas ele está, de alguma forma, praticando aquilo de maneira errada. Então, você precisa ser corrigido. Então, se alguém aqui tinha uma visão a respeito disso e não estava executando de maneira certa, você foi corrigido nessa noite. A palavra de Deus te corrigiu. E o terceiro aspecto, vou repetir, o primeiro é o ensino, o segundo é a correção e o terceiro aspecto que a Bíblia nos ensina é a punição. Então, o que é a punição? Ou quando a punição se aplica? É quando alguém que tem o conhecimento está fazendo de maneira errada e ele não quer ser corrigido. Ele não quer mudar a maneira dele de ser. Então, ele precisa ser punido. Ele precisa ser, de alguma forma, receber uma punição por aquilo que ele não quer fazer de maneira correta, mesmo tendo um conhecimento e mesmo sendo corrigido. Por isso que a Bíblia diz que quando você tem um problema com teu irmão, você chega para ele, explica para ele a situação. Se ele entender, você ganhou o irmão. Se ele não entender, você chama outro para juntos corrigir ele. Se ele não aceitar a correção, o que a gente tem que fazer? A gente expulsa ele, a gente manda ele fora. Por quê? Porque são os três aspectos: o ensino, a correção e a punição que vem. Por exemplo, Moisés, quando era resistente com Deus, ou quando foi resistente com Deus, a Bíblia vai dizer que Deus falou com ele, ele foi resistente, Deus corrigiu ele, ele foi resistente. Na terceira, a ira de Deus se inflamou contra a vida dele. Então, ele caiu na real, porque a punição de Deus ia vir sobre a vida dele. Então, há esses três aspectos que estão na sua caminhada. Então, meu irmão, prepare-se, não tenha medo. Vai chegar momentos que Deus vai te enviar alguém para te ensinar a respeito de alguma coisa. Vai chegar momentos que Deus vai enviar alguém para te corrigir a respeito de alguma coisa. E vai enviar momentos que alguém vai precisar punir, entre aspas, a sua vida para que você entre e siga o caminho que Deus quer realmente ensinar e fazer você ser alguém que reflete a imagem e a semelhança de Deus. Ai, quanta coisa boa. É bom demais. Então, meu irmão, quero só fazer um resumo geral aqui para abençoar a sua vida. Tem muita informação aqui para você digerir aí, ruminar, né? Que é a palavra que a gente usa, o pessoal usa. Você é alguém que foi chamado para manifestar a glória de Deus. Como você vai fazer isso? Sendo alguém que entendeu o modo divino de ser. Você agora vive como
o modo divino como o reino de Deus um modo divino diferente. Agora você é alguém manifestante da glória de Deus. Nesse processo, onde você vai ter que ter uma responsabilidade de forma dedicada, de forma diligente, você vai precisar esforçar da sua vida para viver isso, para manifestar isso, para entender e se tornar alguém coparticipante dessa natureza. Você precisa aplicar isso com esforço. E nesse processo que você está tentando, que você está ali aprendendo, que você está caminhando, alguém vai te ensinar, alguém vai te corrigir e, se necessário, alguém vai te aplicar alguma punição até que você chegue no destino final, que é o melhor lugar, que é o conhecimento da plenitude de Deus, que é o conhecimento da plenitude do Senhor. Então, esse é o processo. Não ache que você vai aprender isso de uma noite para o dia. A Bíblia vai dizer em Hebreus também que Jesus ele aprendeu. Houve um processo de aprendizado, houve um processo de maturidade. Então, você tem que entender isso. Você precisa entender isso na sua vida. Deus te chamou para ser alguém que manifesta a glória de Deus. E, meu irmão, eu ficaria muito triste se você nem estiver dando ideia para essa mensagem. Mas se você é alguém que está querendo receber isso de Deus, ser alguém que manifesta a glória de Deus, eu te encorajo a ser alguém que vai fazer isso com toda a dedicação, com toda a sua força, e Deus vai te ensinar, te corrigir, e se necessário Ele vai te punir para que você entenda todo esse processo, todo esse amadurecimento que Jesus está nos chamando nesse tempo. Então, somos alguém que manifesta a glória de Deus. Feche seus olhos, quero orar por você. É uma palavra que todos nós precisamos mastigar mais um pouco. Então, a minha oração é para que o Espírito de Deus deixe isso aí, borbulhando de dentro de você, de que se você precisa ser transformado, precisa de um arrependimento de pecados, esse é o verdadeiro avivamento. Você vai entender que você precisa viver o modo divino de ser. Então, essa é a nossa oração. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada um que está aqui nessa live, e derramamos sobre ele a tua paz, sobre ela a tua paz, e te pedimos, Senhor, que essa palavra frutifique. Eu oro para essa geração ser uma geração que vive o modo divino de ser e é alguém que manifesta a glória de Deus. A glória de Deus vai sair do interior dos teus filhos que nessa noite estão com o coração aberto e vão se dedicar para viver isso, vão aceitar o ensino, vão aceitar a correção e não chegarão ao nível da punição, mas entenderão que Deus os chamou para ser alguém que manifesta a glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida de cada um aqui. Nós liberamos o amor e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.